Olá, pessoal. E aí, como estamos? Espero que estejam todos bem, se preparando aí para o portal que está chegando. Na realidade, o portal já está aberto. O ápice dele será no sábado, dia 8. O mais esperado portal, o portal de Leão, né? Um portal significativo esse ano pela própria composição numérica que ele traz, o 8 do 8, né? 8 de agosto, mas resultando todo o somatório, incluindo 2026, ele também no desdobramento numérico 8 mais 8 mais 2026, 2 mais 0 mais 2 mais 6 é igual a 26, que no desdobramento dá 8. Então, estamos todos muito empolgados com esse portal, porque é a força do 8, né? 3 vezes 8. Então, é uma força energética que já está chegando, que nós já estamos sendo banhados por ela, né? E que vai atingir, como eu falei, o seu ápice no sábado e depois ainda fica alguns dias também emanando, mas a força é no sábado, né? E eu não sei vocês, mas eu já estou sentindo alguns sintomas de toda essa energia que está chegando, né? E é importante, como todo portal, a gente se preparar para ela, para poder receber, para poder acolher, para poder usufruir de toda essa luz que está chegando disponível para nós, né? Então é importante estarmos conscientes disso, observando isso, para que a gente possa então aproveitar melhor esse momento, né? Esse período, né? Dessas energias que estão aí chegando e que podem elevar nosso consciente de luz, pode trazer mais clareza, pode trazer mais equilíbrio, mas eu acho que principalmente mais discernimento, né? Então a gente está assim estamos abertos para receber, né? E para receber não tem que fazer muita coisa não, viu, gente? É só a gente se alinhar com essas frequências, é se colocar receptivo a essas frequências, reservando um momento de silêncio, alguns minutos em que você pare, respire e se conecte a essa frequência. Então não precisa muitos rituais, né? É uma dedicação mesmo, é a determinação e a dedicação de querer receber, de querer usar essa energia para a transformação, para a manifestação de uma forma mais consciente. Ela está aí, independente se eu me alinho ou não, ela está aí. Se eu me alinhar, eu recebo mais. E eu posso, então, usar essa energia, usar esta frequência de luz para manifestar aquilo que eu desejo na minha vida. Bom, e aí o nosso portal 88, que é o portal de Leão, traz, então, o arcano maior, 8, a justiça, né? A gente, assim, fala muito da justiça, olhando muito para a questão do julgamento, né? Aqui, na nossa dimensão, realmente a justiça é ligada a julgamento. Existe uma série de leis e se você as infringe, você entra em julgamento. Você é julgado, vamos dizer assim. Ou até a gente julga as pessoas o tempo todo quando a gente entende que elas cometem infrações, que para nós, de alguma maneira, está alinhado a algum valor moral. Só que quando a gente fala da justiça no tarô, de uma forma mais ampla, nós estamos falando da justiça divina, do equilíbrio divino. Então, hoje eu trouxe aqui para a gente refletir, eu fiquei pensando, né? Como é que eu vou, qual seria o ideal, qual abordagem seria ideal frente a esse portal que está aqui e o que o arcano pode nos ajudar. Então, ele já mostra aqui o equilíbrio das duas colunas, né? As duas são brancas, então já mostra uma carta que traz o equilíbrio.
O piso, a gente pode entender o preto com o branco, o equilíbrio, né, das sombras com a luz, daquilo que não está claro com aquilo que já foi iluminado, né? E aqui nós temos a Atena, né, que é Atenas, que é a deusa da verdade. Então é aquela que traz, né, a verdade, a clareza, aquilo que é justo, né? Receberemos aquilo que é justo. Então, normalmente, quando a justiça aparece numa pergunta de processos judiciais, etc., tal, a resposta é sempre sim, se for justo, né? Aquilo que for justo chegará. E aí é onde eu quero chegar aqui na nossa reflexão, né? É uma carta que traz a ação, a lei da ação e reação. É uma lei que nós também chamamos de lei do karma, né? Aquilo que se planta é aquilo que se colhe, né? E qual é a conexão desse plantio e dessa colheita com o equilíbrio? Você vê que ela traz aqui, ó, a balança, né? Então, assim, o que é o karma? O karma são as ações, tudo aquilo que a gente, ao longo da nossa vida, presente ou passado, de repente, dependendo das nossas crenças, né, eles são registros que ficam, né, na nossa vida, no nosso campo, vamos dizer assim, e para quem acredita em vidas passadas, nos registros akáshicos, ficam lá as ações significativas que nós fizemos ao longo da vida, né? Que podem estar relacionadas a sentimentos emanados, a ações realizadas, enfim, tudo. Pensamentos emanados para o outro, para o planeta, enfim, e nas nossas ações. E aí, tudo que nós emanamos, nós recebemos de volta. Essa é a lei do karma. Então, a responsabilidade pelo que nós recebemos é totalmente nossa, não há julgamento, há colheita, né? Seja no que eu estou vivendo agora, seja no que eu vivi no passado, seja ele mais próximo, seja ele mais remoto, né? E aí, acho que o sentido, né, da justiça, do equilíbrio, como nós estamos falando, é a balança, né? Então, todas as ações positivas com as ações negativas. Se eu tive mais ações negativas, a balança está descompensada, privilegiando as ações negativas. Então, a tendência é que a minha colheita seja realmente mais dolorosa, mais pesada. Se a minha balança está pendendo para as ações positivas, né, é possível que eu esteja vivendo com muito mais harmonia, com muito mais tranquilidade, com muito mais prosperidade. Então, na realidade, tudo que está no nosso entorno, e quando a carta 1, que é a carta do mago, vem dizer que nós temos esse potencial criativo de criar nossa própria realidade, é exatamente isso, né? E não é possível eu colher nada que não tenha sido plantado por mim. Então, tudo que está girando na minha vida é o equilíbrio dessa lei do karma. Então, de alguma maneira, a vida traz uma compensação. Então, se eu busco, né, e aí é que eu acho que essas energias podem nos ajudar. Se eu busco o good karma, né, o karma bom, e quanto mais ações positivas, e aí entendendo ações como pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes, escolhas, decisões positivas que eu faço na minha vida, a minha balança vai pesando para o positivo e aqueles registros negativos vão sendo, vamos dizer assim, consumidos pela força da luz. Porque se a gente entender que
As ações negativas são ações dolorosas, de sombra. As ações positivas são aquelas de luz, né? O good karma, ele vai fazendo o quê? Consumindo, porque a luz é muito mais poderosa do que a sombra. Ela vai consumindo todas as ações negativas, os registros negativos. E se eu começo a ter consciência de tudo aquilo que eu estou pensando, de tudo aquilo que eu estou emanando, de tudo aquilo que eu estou sentindo, né, a tendência é que eu esteja mais atenta, mais presente e emane cada vez menos ações negativas, pensamentos de baixa frequência e por aí vai, né? E com isso, a minha balança vai estar sempre pendendo para o positivo. Então, essa lei do equilíbrio, que é a lei da ação e reação, é exatamente essa consciência que é importante que a gente tenha de que o equilíbrio desse karma está nas nossas mãos e não nas mãos de ninguém mais. Não existe uma equipe de julgamento celeste que vai dizer, né? Não, somos nós, com o nível de consciência que nós temos acerca das escolhas, das decisões que nós estamos fazendo. E de uma certa compreensão, eu acho que compreensão é uma palavra muito importante, de entender que tem muita coisa que a gente está colhendo hoje que foi plantada lá atrás. E que eu posso até dizer, mas eu não me lembro disso, mas não importa, mas está lá o registro. O registro da frequência do que foi emanado, ele não desaparece, né? Se eu não cuidar dele, se eu não tratar ele, ele vai ficar lá, né? E de alguma maneira aquilo vai voltar, e a roda vai trazendo, e a roda vai trazendo, e a roda vai trazendo, né? Até que eu compreenda que aquilo é uma frequência que eu preciso dissolvê-la, transformá-la, transmutá-la, né? Então, essas energias que estão chegando desse portal, né, e eu acho que nos alinharmos a ela vai nos dar esse poder de compreendermos que algumas coisas que nós estamos passando na nossa vida, sejam elas de coisas boas, sejam elas de coisas negativas, dolorosas, né? Nós somos os únicos responsáveis, né? E a gente precisa equilibrar essa balança, trazer o good karma exatamente para que a gente possa ir equilibrando essa balança e com isso podermos expandir mais. Então essas energias trazendo essa clareza, essa compreensão, e é um pedido que nós podemos fazer, né, de ter esta compreensão daquilo que na minha vida ainda precisa de equilíbrio. E gente, como é que eu sei? É fácil, ver como é que está a sua vida, olha para a sua vida, né? Se a sua vida está fluindo, se a sua vida está leve, se ela está fluindo, você está com a balança equilibrada. Se a sua vida está muito dolorosa, está muito atribulada, está muito desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, preste atenção, porque pode ter aí questões que precisam ser equilibradas, né? E parar para olhar para isso é um ponto importante para que a gente possa parar de gerar karmas negativos, né? E a gente comece a trilhar um caminho de colheitas prósperas, abundantes, exatamente como a Imperatriz traz, né? De entender que existem ciclos que nós vamos passar por uma questão de aprendizado, mas muita coisa do que nós vivemos de dor não precisaríamos estar passando se tivéssemos a consciência do que nós criamos lá atrás. Então, aproveitar esse arcano da justiça nessa semana de portal, né, é extremamente importante para que a gente possa sair desse círculo vicioso. E aí é muito interessante porque quando a gente traz o 88, né, na dupla dele, nós temos o 16. E o 16 traz a carta da torre. Gente, o que a torre faz? A torre desconstrói, né? A torre traz
ela traz a consciência de uma situação que surge, que nos leva a ter uma consciência do porquê que eu estou colhendo aquilo ali, né? Então ela desconstrói completamente, ela traz essa necessidade de libertação, ela traz essa necessidade de limpeza, de cura. E isso pode vir de diferentes formas, isso pode vir de uma forma mais suave, como eu sei que eu tenho alguma coisa para trabalhar, porque senão a minha vida estaria muito melhor do que eu estou vivendo hoje. Então, eu vou trabalhar essa transmutação, eu vou trabalhar essa limpeza com essas energias do portal. Exatamente, para que eu vá tirando toda essas frequências no meu campo que não precisam estar mais ali, né? Ou evitando até que algo lá na frente se apresente de uma forma mais drástica, de uma forma mais dolorosa. Então a torre cura, a torre desconstrói, a torre liberta. E eu acho que esse ponto, né, é muito importante quando a gente tem esta consciência de que tudo que eu estou colhendo foi plantado por mim. Porque é impossível eu fazer uma colheita do outro. Isso é contra as leis divinas. A gente só colhe aquilo que a gente planta, né? Então, assim, eu desejo a vocês um lindo portal, né? Que essas frequências do triplo 8 que estão chegando aí, né? Que já estão aqui no planeta, possa abrir uma compota de compreensão, de clareza, né? Para que a gente possa iluminar mais o nosso caminho, iluminar mais a nossa vida, até que esse tapetinho aqui fique completamente de luz, assim como essas colunas, que a gente consiga, né, equilibrar todo esse processo, que foi para isso que nós viemos aqui, né, e podermos avançar para esse segundo semestre de 2026 com muito mais fluidez, com muito mais leveza, com muito mais clareza e compreensão, tá bom? Então, um feliz portal para todos vocês, para todos nós, para toda a humanidade, né? E que a força desse portal esteja dentro de nós, expandindo toda essa luz. Bom, um grande abraço.